Muito bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aula ao vivo de número 207. E hoje nós vamos estudar juntas. O tema da nossa aula de hoje é o segredo para você dar bons frutos. Como que você vai fazer para seguir a vontade de Deus? Hoje eu vou explicar para você qual é a vontade de Deus para a sua vida, e essa vontade tem a ver, tem conexão com frutificar. E você vai sair daqui entendendo na prática, tá? Como dar bons frutos. A gente vai ver, claro, na Bíblia, vai aprofundar, vai entender o que Jesus falou, mas você vai sair daqui com passos práticos, tá bom? Para você criar raízes profundas e produzir bons frutos que agradem a Deus. Por favor, você que tá aqui ao vivo comigo, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Se tá tudo certinho pra você, áudio, imagem. E fala também pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Novata significa o quê, Pri? Se essa é a sua primeira aula ao vivo aqui comigo, tá bom? E se você já é aluna veterana, coloca pra mim também, tá? Veterana e do lado coloca o nome da sua cidade, tá bom? Bom dia, Lívia. Ó, deixa eu ver aqui. Fala pra mim, tudo ok? Carla já me deu aqui o feedback, tá? Tudo certinho, beleza. Então, seja muito bem-vinda. Ó, Carla já colocou aqui. Sou novata, Pri. Bom dia, Simone. Bom dia, Jo. Amanda também é novata. Bom dia, Cláudia. Ó, a Cláudia Silva entrou e a Cláudia disse também que tá tudo certo. Beleza. Patrícia colocou aqui pra mim, primeira aula. Seja bem-vinda. Então, coloca pra mim assim, se você é novata, veterana e o nome da sua cidade do lado, que eu quero te dar as boas-vindas, tá? Essa aqui é a nossa aula de número 207. Nossa, Pri, tô aqui a primeira vez. Já tá nesse número de aulas. Sim, tá? E tem várias dessas aulas liberadas pra você, gratuitas. Eu vou já falar como que você vai fazer pra acessar as aulas anteriores, tá bom? Samira Gomes, de Petrolina, Pernambuco. Seja bem-vinda. Luísa também é novata. Deixa eu ver quem mais. Célia Melo já é aluna, tá lá no Tocantins. Bom dia. Bom dia, Ana Carla. Ó, Carla também tá lá em Minas. Deixa eu ver quem mais. Dora, de Juazeiro da Bahia. Então, olha só, você que tá aqui pela primeira vez, eu vou te explicar tudo que você precisa fazer pra aproveitar o melhor possível dessa aula, certo? Como o nome já diz, aqui é aula, então eu vou passar lições práticas para você, vou te explicar. O foco aqui dessa aula é o estudo da Bíblia. Então, como é uma aula, se você puder, tá? Pega aí a sua Bíblia, que eu vou te dar um texto que a gente vai meditar juntas, tá bom? Pega o seu caderninho, o meu tá aqui, tá? Com toda a nossa aula anotada, tá bom? Com o que eu quero compartilhar com você. E também preciso que você me ajude compartilhando essa aula aqui com suas amigas. Pri, como que eu faço? Você vai clicar no aviãozinho, tá bom? Que tem aqui embaixo. Se não, Pri, não tá aparecendo pra mim o aviãozinho, tem 3 pontinhos. Você clica e já compartilha com as suas amigas, tá certo? Pra você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Meu nome é Priscila, como já diz aqui no perfil, né? Você já deve ter visto. Eu sou Priscila, sou casada com o Técio. Eu e Técio, nós temos 2 filhos. Temos o Azaf, que já tem 9 anos. E temos o Dani, que tá aqui no forninho e que tá pra chegar, né? Em breve vocês vão ver aí notícias do Daniel. Chega em novembro, se Deus quiser. E eu e Técio, nós somos pastores auxiliares na Seven Church, que é uma igreja aqui de Fortaleza. E também a gente tem a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E aí, na nossa empresa, eu, Pri, cuido do braço da empresa, tá? Que instrui, que treina mulheres para serem mais sábias através do estudo da Bíblia. Quem tá aqui comigo, tá? Que deseja ser uma mulher mais sábia, Pri, eu preciso ter mais sabedoria, eu preciso ter mais prudência, mais discernimento em como eu vou resolver as minhas coisas, em como eu vou viver a minha vida, o meu casamento, educar os meus filhos. Coloca aqui pra mim se você é uma dessas mulheres que quer se tornar mais sábia. Pri, e aí como que você faz esse tipo de treinamento? Como que é? Já expliquei que é através do estudo da Bíblia. E aí a gente tem todo um material gratuito que já tem disponível para você estudar. Toda quarta-feira a gente tem aula ao vivo aqui no Insta, tá? E grande parte dessas aulas, tem um acervo enorme delas, disponível lá no meu canal do YouTube. Pri, como que eu faço para acessar esse canal, tá?
Tem o link lá na minha bio, você clica lá e você acessa, tá bom? Além disso, gratuito, a gente tem todos os posts do Instagram, conteúdos, cursos gratuitos, tá? Que a gente faz pontualmente aqui com vocês. E a gente tem também os nossos cursos e as nossas mentorias avançadas. Vou falar mais dos cursos avançados no decorrer aqui da aula, certo? Ó, tô vendo várias de vocês colocando assim, Pri, eu preciso ser mais sábia. Se você quer ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que vive segundo a vontade de Deus, você tá no lugar certo. Porque aqui é um lugar, né, que eu, Pri, não tô aqui pra dar minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, eu tô aqui pra gente conversar, mergulhar na palavra de Deus, beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje, você que é da minha turma, que gosta de anotar, que tem caderninho, né, que gosta de escrever tudo, o tema da nossa aula de hoje é aula 207, tá? O segredo para você dar bons frutos. Como que você vai fazer para viver a vontade de Deus? E aí eu quero começar o nosso conteúdo de hoje com uma pergunta para você. Você tem clareza sobre a vontade de Deus para a sua vida? Se eu chegasse para você hoje, a gente pudesse tomar um café, tá? E aí a gente pudesse sentar e eu dissesse assim, Maria, Joana, né? Rebeca, me fala aqui, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Você saberia me dizer isso com clareza? Responde aqui para mim, só assim, sim ou não, tá? Você já sabe, você entende, você consegue perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pri, já sei, já tô no foco, tô fazendo a vontade de Deus. Ou então, Pri, não tenho a menor ideia. Já sou cristã, eu já conheço Jesus, mas vez por outra eu me pego pensando assim, o que será que Deus quer de mim? Pra onde que Deus quer me levar? Coloca aí pra mim, sim ou não, certo? Outra coisa, tá? Se você tivesse que se apresentar hoje diante de Jesus, digamos, Jesus ou voltou hoje, né? Ou levou você pra morar com ele. E aí a Bíblia diz que diante dele nós vamos ter que prestar contas, ok? Se Jesus chegasse para você hoje para conferir os seus frutos, você teria bons frutos para mostrar para Jesus? Ó, alguns de vocês dizendo aqui que já sabem, mas tem várias também dizendo assim, Pri, ainda não sei. Beleza, você vai sair dessa aula aqui sabendo exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá? Então, o que você teria para entregar para Jesus se você tivesse que se apresentar diante dele hoje? Se ele chegasse para você e dissesse assim, né? Chegasse para mim, Pri, e aí, o que você fez com que eu confiei nas suas mãos? Quais são os frutos que você tem para me apresentar, certo? Então, a gente precisa meditar sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar, ok? Os sinais, basta a gente abrir a televisão pra gente ver. Guerra, rumor de guerra, doença, né? Guerra lá em Israel, disputas. Então, a gente vê que os sinais, o mundo está entrando, como fala lá em Mateus 24, né? Nas dores de parto, a gente vê. E eu, né, não tive parto normal do Asaf, mas pelo que eu pesquiso e que eu sei, as contrações elas começam mais leves, né? E mais espaçadas. Com o passar do tempo, né? Com o passar das horas ali que aquela mulher tá em trabalho de parto, o que acontece? As dores vão ficando mais fortes e o espaço entre uma contração e outra diminui. Então, a gente já vem tendo sinais da vinda de Jesus há, né, muito tempo, a gente vê isso. Mas todo mundo aqui percebe que as contrações estão mais fortes e mais próximas uma das outras. Você percebe isso? Então, a gente precisa se preparar para encontrar com o nosso Salvador. E quando a gente for encontrar com ele, ele vai querer saber quais são os frutos que a gente tem para apresentar, certo? Apocalipse 12, não me falha a memória, Jesus ele diz, olha, eis que eu venho e você vai ter que apresentar, vai ter que colocar diante de mim, eu vou retribuir cada um segundo as suas obras, cada um segundo o fruto que me apresentar. Então, primeira coisa para você anotar aí no seu caderninho, tá? Por que é que você precisa dar bons frutos? Pri, todo mundo fala que eu tenho que ser uma mulher frutífera, que eu tenho que dar bom fruto. E tem horas que o povo fala do fruto do Espírito Santo.
Mas eu queria entender o porquê que eu tenho que dar esses bons frutos, certo? E a resposta tá aqui na Bíblia. Abre aí a sua Bíblia lá em João capítulo 15. Esse capítulo todo vai falar sobre a questão da frutificação. Eu não vou conseguir ler todo aqui com você, tá? A gente vai ler só do versículo 5 ao versículo 8, mas depois, quando terminar a aula, você lê o capítulo todo, beleza? Aqui tem a resposta do porquê que a gente precisa dar fruto. Ó, vi que alguns de vocês colocaram alguns comentários maiores. Eu não tô conseguindo ler tudo, porque passa muito rápido, tá bom? Vamos combinar o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre algo que eu tô falando aqui na aula, sobre alguma outra questão, guarda a sua dúvida pro final da aula, tá bom? Que no final eu vou abrir um tempo pra tirar as dúvidas de vocês, porque os comentários passam muito rápido, eu não consigo ler tudo, beleza? Então, primeira coisa, por que a gente precisa dar fruto? Qual é a importância de dar fruto? Porque essa é a vontade expressa de Jesus para minha vida e para a sua vida. Então, você que entrou aqui nessa aula sem ter uma ideia clara, Pri, eu não sei qual é o propósito de Deus para mim, eu tô na dúvida de qual é a vontade de Deus para minha vida, eu não sei qual caminho tomar. Aqui na palavra, tá? Em João capítulo 15 já tem uma resposta para as nossas dúvidas, para as nossas questões. João capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim, pegue aí a sua Bíblia para você ler junto comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Pri, quem é aqui eu? Jesus, certo? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então ele começa dizendo, olha, eu sou a videira, você precisa estar aqui enxertado em mim. Se você permanecer em mim, você vai dar muitos frutos. Ok, Pri? Continua, vamos lá, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Primeira coisa, você precisa dar fruto porque é a vontade de Deus. Segunda coisa, não sou eu que estou dizendo, gente, é a Bíblia que está falando aqui. As pessoas que dizem estar com Jesus, mas elas não dão fruto, elas são como um ramo seco e vai ser lançado fora. Eu não sei você, mas eu, Pri, né, não quero ser lançada fora, não quero ser lançada no fogo. É Jesus que está falando aqui que pessoas que são infrutíferas serão lançadas no fogo. E ele fala sobre isso em outras parábolas, ele vai falar sobre isso também. Por exemplo, parábola dos talentos, o servo infiel, aquele que não multiplicou, ele foi para onde? Foi lançado no lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, nós somos chamadas a frutificar, certo? Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 8, para a gente encerrar aqui a nossa leitura. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu e você, nós somos criadas para a glória de Deus. É o propósito maior da nossa vida, adorar a Deus, ser imagem e semelhança de Deus. Foi essa missão que Adão, em nome de toda a humanidade, recebeu lá no Éden, certo? Para glorificar a Deus, nós somos chamadas a frutificar. Então, a vontade de Jesus para nós é, de acordo com esses versículos aqui de João 15, tá? Que eu li com você, que a gente permaneça nele, que a gente dê muitos frutos e bons frutos. Não adianta dar fruto amargo, fruto seco, azedo, tá? E que esses frutos permaneçam. E aí, o meu problema e o seu problema é que muitas vezes a gente quer entender as questões específicas de Deus para a nossa vida, tá? Sem antes a gente fazer o básico. É como se você fosse uma pessoa que está aprendendo a cozinhar e você quisesse ir direto cozinhar pratos elaborados, sendo que você não sabe fazer um feijão com arroz e um ovo, certo? Como que você vai fazer uma coisa mais elaborada se você não faz o simples? Como que você vai ser fiel em mais revelações que Deus tem para a sua vida se você não é fiel naquilo que Deus já te revelou hoje, certo? Então, nós precisamos obedecer aquilo que já está revelado na palavra. E à medida que você vai obedecendo, à medida que você vai dando bons frutos, Deus vai mostrando o próximo passo.
Pri, tem exemplos na Bíblia de alguém que aconteceu isso? Vários. A gente tem, por exemplo, Abraão. Abraão, quando ele foi chamado, Deus não disse para ele aonde que ele ia, já não deu a promessa de Isaac direto. Deus foi, chamou Abraão e disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela. Eu quero fazer uma aliança contigo e vamos comigo para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão deu o primeiro passo de fé e depois ele foi recebendo a revelação dos próximos passos. Assim também é na minha vida e na sua vida. A gente dá o primeiro passo de fé, recebendo Jesus no nosso coração, permanecendo nele, começando a dar bons frutos, que é a vontade clara de Deus na palavra, e depois a gente vai avançando. Vocês estão entendendo até aqui? Comenta pra mim, ó, pra quem é novato, a gente tem um código aqui. Sempre que eu falar algo que virar uma chavinha na sua cabeça, você vai comentar pra mim o símbolo do foguinho, pra eu saber que vocês estão entendendo, certo? Tudo certo até aqui no primeiro ponto, posso avançar, tá? Então, Pri, por que eu tenho que dar bons frutos? Porque é a vontade de Deus, certo? É a vontade de Deus que você seja uma mulher frutífera. Eu lembro tem um livro que eu li, que ele diz o seguinte, né? Quando as pessoas provarem da sua vida, a sua vida vai ter gosto de quê? A minha vida e a sua vida precisa ter gosto de Jesus. Isso significa o quê? Que o fruto do Espírito Santo, que a ação de Deus está sendo vivida em nós. Não adianta você chegar e dizer, eu sou cristã, eu tô na igreja há tanto tempo, eu já li a Bíblia tantas vezes. Se a sua vida, quando as pessoas provam, ela não tem o gosto de Jesus, você é uma árvore seca. Ai, Pri, que pesado. É o que tá na Bíblia, gente. A gente tem que ser realista, certo? As pessoas, quando elas têm contato com você, quando elas ouvem o que você tem a dizer, quando elas convivem com você, elas veem Jesus na sua vida? Ou elas veem uma pessoa que diz que é cristã, né? Fala uma coisa, mas as ações são outras. Beleza? Então, segunda coisa aqui que eu quero pensar com você é como que a gente vai fazer para dar bons frutos? Pri, como que eu vou ser uma mulher frutífera na prática? Você já me explicou que eu preciso dar fruto porque agrada a Deus, porque glorifica a Deus. É a vontade de Deus para minha vida. Porque quem não frutifica, né, é lançado no fogo. Mas como que eu vou fazer isso na prática, certo? Primeira coisa que você precisa fazer para ser uma árvore frutífera, pensa aqui que Jesus ele tá fazendo a metáfora de que nós somos como ramos enxertados na árvore. Você é como uma árvore. Tem falando sobre isso em Salmo, capítulo 1, certo? E aí, tem várias passagens na Bíblia que vão falar em que Jesus e a própria palavra de Deus compara a gente como uma árvore, certo? Então, seguindo esse raciocínio, para a gente permanecer, se eu sou como uma árvore, eu preciso ter raízes fortes e profundas. Pensa comigo, eu não sei se na sua cidade já teve, né, aquelas tempestades que tem muito vento, tipo um vendaval, mas algumas vezes aqui em Fortaleza os ventos são tão fortes, às vezes com chuva, né, que às vezes você passa num lugar e uma árvore ela foi arrancada pela raiz, a raiz daquela árvore fica ali exposta. Eu não sei se você já viu uma imagem assim, se você já viu uma notícia dessa, mas o que aconteceu? Veio a tempestade, veio o desafio. Aquela árvore, ela não tinha raízes profundas, ela não tinha raízes fortes. E aí, no dia da dificuldade, aquela árvore, ela tombou. Então, o permanecer em Jesus significa isso, significa a gente estar enraizada nele, a gente está aprofundado. Pri, me explica melhor, ainda não estou entendendo. Significa você ter uma vida com Deus de verdade, você sair do superficial. Vamos fazer aqui um teste. De 0 a 10, como está a sua vida com Deus hoje? Sendo que eu vou te dar os parâmetros, tá? Para você medir. Os parâmetros de acordo com a Bíblia. A sua vida com Deus, se você tá no 10. Pri, como é que é a vida com Deus que é nota 10? Você é firme e constante. E lembra que ser constante não é ser perfeito, não é nunca falhar. Mas é você caminhar ali com Jesus todos os dias, tá? O seu relacionamento com Deus, ele é firme, ele é constante, ele é profundo. Você consegue discernir a voz e a vontade de Deus para a sua vida. Você não é uma mulher que fica dependendo
que outras pessoas cheguem pra você, né? Ai, mulher, eu tava orando e a vontade de Deus pra tua vida é essa. Pri, você tem algum problema com, né? Questão de profecia, de uma irmã vir orar pela minha vida e dizer o que Deus tá querendo ali de mim? Zero, gente. Nenhum problema com isso. A questão é que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser individual. Se você diz que pertence a Jesus, que é amiga de Jesus, anda com Jesus, está na igreja, mas Deus nunca fala ali com você, você nunca tem esse discernimento, tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada nesse relacionamento. Como que eu vou ter uma amizade profunda com alguém e eu nunca consigo reconhecer a voz daquela pessoa, certo? Então, um relacionamento nota 10, certo? É aquele que consegue discernir a voz de Deus, que o seu coração descansa nele. Você ter um bom relacionamento com Deus não significa que você não vai ter problemas, tá? Mas que, apesar dos problemas, você não entra em desespero. Os problemas, eles não afogam você, porque você tem um relacionamento com Deus e você confia nele, certo? Pri, um relacionamento que tá assim, capengando, né? Nas notas mais baixas. Você não consegue ter tempo pra Deus, tá sempre muito ocupada, tá? Você começa e para. Não, eu vou começar, a Pri tá falando lá sobre, ela mostra que ela tá lendo Provérbios, vou fazer igual a Pri, vou ler Provérbios também. Leu 2 capítulos, né, para 10 dias. Começa e para. Tudo na sua vida com Deus você começa e para. Ah, eu vou começar um propósito, chega na metade, para. Ah, eu vou fazer tal coisa. Então, você é inconstante, você começa, né, e você volta. É como a onda do mar, certo? Outra coisa que acontece com o relacionamento raso, essa pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue entender, tá sempre na dependência de que outras pessoas digam para ela o que Jesus está falando. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente. A Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E isso significa que agora, como fala lá em Hebreus, Jesus, ele criou um novo caminho e a gente tem acesso à sala do trono. A gente tem acesso à presença de Deus. Então, Deus, ele quer ter relacionamento pessoal comigo e com você. Quando o nosso relacionamento com Deus está raso, quando as nossas raízes estão fracas, a gente também fica muito ansiosa, muito preocupada, muitas vezes se sentindo culpada. Tipo assim, você tem a consciência que precisa andar mais com Jesus, você não consegue, e no lugar de você parar e resolver o problema, tudo que vem sobre o seu coração é a culpa. Então, baseado nesses parâmetros que eu falei pra você, de 0 a 10, como está o seu relacionamento com Deus hoje? Pri, por que é importante eu fazer essa avaliação? Você precisa ter clareza de onde você está hoje e para onde você quer chegar. Eu, Pri, a minha meta, né, de vida é ter um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento nota 10. Pri, você já tá lá no 10? Não, gente, tenho várias coisas para melhorar no meu relacionamento com Deus. Mas eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu sei para onde eu tô indo. Então, Jesus, ele quer ter intimidade conosco, ele quer cuidar de nós e ele quer nos sarar. Só que para isso a gente precisa abrir a porta, né? Lá em Apocalipse, capítulo 3, se não me falha a memória, é o 6, ele diz o seguinte: ei, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear. Ai, para esse versículo é para descrente. Não. Foi escrito para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era conhecida como a igreja morna, aquela que nem era fria, nem era crente. E porque ela estava ali morna, Jesus, ele disse: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eles eram tão cheios deles mesmos, tão ocupados, tão cheios de coisas para fazer, que a igreja como um todo tinha colocado Jesus para fora do coração deles. Então, talvez, hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração, por quê? Pela falta de tempo, por não saber como fazer, por vários fatores, você acabou, sem perceber, colocando Jesus para fora da porta do seu coração. Então, a gente precisa abrir a porta. Primeiro passo para você dar bons frutos e frutos que agradam a Deus é permanecer em Jesus, ter raízes fortes, ter um relacionamento profundo com Deus, certo? Segunda coisa, além de você ter raízes fortes, uma árvore, para ela dar bons frutos, ela precisa estar plantada no terreno certo.
Se eu pegar uma árvore que precisa de um terreno mais úmido e plantar ela num terreno seco, não vai funcionar. Se eu pegar uma árvore que se dá melhor em terrenos secos e plantar ela num lugar que é muito úmido, ela também não vai funcionar. Então, por exemplo, adianta você ter uma boa árvore no meio do deserto? Eu pego uma árvore, uma muda de uma árvore que é maravilhosa, que dá bons frutos, uma árvore que é isso, que é aquilo outro, aí eu vou plantar essa muda em outro lugar, e aí eu escolho um lugar que é igual a um deserto, que é um semiárido. Essa árvore, minha gente, ela vai dar bons frutos? Ou sim ou não? Coloca aí pra mim. Vou beber aqui uma água enquanto vocês me respondem. Existe possibilidade, tá? De uma boa árvore plantada num terreno árido, sem os nutrientes, sem os minerais, sem água, sem aquilo que ela precisa, ela dá bons frutos, né? A resposta é qual? Não, tá? Ela não vai funcionar. Assim também a minha vida e a sua vida não vai funcionar se a gente estiver plantada no terreno errado. Você vai fazer muito esforço, você vai se dedicar muito, você vai querer dar frutos na força do seu braço e não vai funcionar. Pri, qual é o solo que eu preciso estar plantada para dar bons frutos? A gente precisa estar plantada no solo da palavra de Deus. Esse aqui é o solo, esse aqui é o fundamento que nós precisamos enraizar. Se você for lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Jesus ele não vai falar de árvore, ele vai falar de casa. E aí ele diz que a casa do homem sábio, ela é construída sobre a rocha, sobre aquele que ouviu e praticou a Bíblia. Se a gente trocar casa por árvore, vai ser a mesma coisa. A árvore frutífera, a árvore de uma mulher sábia, é uma árvore que está afirmada na rocha, que ouve a palavra e que coloca em prática, certo? Então, a gente precisa avaliar aonde nós temos plantado a nossa vida e o nosso coração. Existem mulheres que estão aqui, que são mulheres de Deus, mulheres maravilhosas, mas porque não têm o discernimento de fincar sua vida no terreno certo, a sua vida está toda travada. Quando eu me coloco num solo ruim, o que que acontece? Eu desenvolvo medo, ansiedade, eu tomo más decisões, eu acredito nas mentiras que Satanás conta, tá? O solo ruim, ele rouba a nossa identidade, ele rouba o nosso propósito. E ele faz que ou você produza frutos amargos ou que você seja uma mulher estéril. Estéril em que sentido, Pri? Estéril espiritualmente, emocionalmente. Você se esforça muito, mas você não sai do lugar. Pri, exemplos de solos ruins, de coisas ruins. Ambiente, gente, em que o nome de Deus não é louvado. Lugares em que o alimento que você recebe é um alimento que vai trazer ferida no seu coração. Como? Mesa de fofoca, né? Lá no Salmo 1, o que é que ele diz? O homem que agrada a Deus, a mulher que agrada a Deus, essa pessoa, ela não anda no caminho dos pecadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Qual é o terreno que você tem plantado a sua vida? Tem gente que tá aqui que plantou a vida numa areia fofa. E aí, como esse solo não tem nutrientes, não tem onde você se agarrar, quando vier o vento, vai soprar e você vai fora. Pri, o que é a areia? É tudo aquilo que não é Jesus, certo? Então, o solo ruim, ele rouba a sua identidade, ele rouba o seu propósito. E ele faz você ser uma árvore estéril, uma mulher infrutífera. E aí, existem pessoas que estão aqui comigo nessa aula, tá? Que, de novo, você se esforça muito, você avança, você quer mais de Deus, não, a sua infertilidade, a sua falta de fruto não é negligência, não é falta de vontade, é só porque você está com o seu coração plantado no lugar errado, certo? Pri, e como é que é o solo bom? Solo bom é quando nós estamos enraizadas na palavra de Deus. O que que acontece na vida de uma mulher que planta, que aprofunda as suas raízes na Bíblia, certo? Você vai frutificar segundo a vontade de Jesus, porque você vai conhecer a Bíblia e vai entender qual é a vontade dele. Você vai ter fundações, ou seja, raízes sólidas em Deus. Você vai ter clareza para ouvir a Deus. Porque, ó, uma coisa, gente, que eu aprendi já na adolescência, que meus pastores sempre repetem, eles dizem assim, olha, você pode receber muitas palavras proféticas, alguém pode chegar para você, liberar algo de Deus, um homem ou uma mulher de Deus,
Mas sempre, sempre, toda palavra liberada na nossa direção, ela precisa de um filtro. E esse filtro, ó, é Bíblia. Deus sempre vai confirmar aquilo que ele fala através da palavra de Deus. Então, quando eu tenho raízes na palavra de Deus e alguém chega, né? Ai, a vontade, eu acho que você devia fazer assim, eu acho que você devia fazer assado. A pessoa nem diz que é a vontade de Deus, não. Ela tá ali só jogando a opinião dela. Você tem parâmetro para pensar. Essa é uma boa ideia? Essa ideia é de acordo com a palavra de Deus? Isso é algo que vem de Deus ou é uma distração? Quando vem uma oportunidade na sua vida, você sabe filtrar. Quando Satanás ele tenta plantar uma mentira na sua cabeça, dizendo que você não é boa, não é capaz, que você não vai avançar, ou afagando aí o seu ego, né, o seu orgulho, dizendo, ai, como você é perfeita, não tem nenhum problema para resolver, não precisa escutar ninguém, né? Coisa linda, coisa fofa, não tem nenhum pecadinho. A Bíblia, ela é o filtro, tá? Que vai ajudar a gente a ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Mulheres que são enraizadas na palavra de Deus, elas também conhecem cada vez mais a Deus. Oh, Pri, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero ter revelação de Jesus. Tá aqui, gente, ó. Tudo tá aqui na Bíblia. Aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer se revelar, tá na palavra de Deus. Não adianta eu querer ver anjo, eu querer ouvir trombeta, som de vento, querer ver fogo, isso, aquilo, outro. Se eu não faço o básico, se eu não faço feijão com arroz, as minhas alunas que são mais antigas aqui, a gente sempre fala vitamina BO, que é o quê? Bíblia e oração. Se eu não faço feijão com arroz, por que é que Deus vai se revelar em porções diferentes? Se eu não sou fiel com aquilo que Deus já confiou nas minhas mãos. Se eu não mergulho na palavra de Deus, se eu não busco conhecer a Deus pela Bíblia, por que Deus deveria vir de outras formas, certo? E algo que é muito importante que acontece com quem firma as suas raízes na Bíblia é que o seu coração, ele fica guardado e protegido. Provérbios 4, 23, ele diz o quê? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o seu coração está desprotegido, se você está plantado num solo ruim, se as suas raízes estão num solo ruim, estão expostas, se as suas raízes estão rasas, isso significa que o seu coração ele não está bem protegido. E aí, gente, é o caos. É espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, a gente vai adoecendo. Então, a minha pergunta para você hoje é, e eu faço essa pergunta todo dia nos stories de manhã. Eu acho que algumas de vocês assim, gente, a Pri, ela deve achar que a gente é doida, porque todo dia ela faz a mesma pergunta. Bota a mesma enquete lá. Qual é a pergunta? Você já alimentou bem o seu coração hoje? E a minha pergunta para você hoje é, que tipo de comida você tem dado para o seu coração? Voltando à metáfora da árvore, que tipo de nutriente, que tipo de terreno você tem enraizado, você tem colocado no seu coração? Você tem dado comida ruim para o seu coração comer, tá? E aí a gente precisa entender o seguinte, os resultados que eu e você, nós temos hoje. O fruto que nós estamos colhendo é o resultado de onde eu plantei o meu coração, de como eu me alimentei. Se você quer ter um coração sábio, que conhece a vontade de Deus, um coração que manifesta o fruto do Espírito Santo, que é o quê? Amor, alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Se você quer ser uma mulher que tem autocontrole, uma mulher que quer ser paciente, como que você vai fazer isso se você só está comendo lixo com a sua mente e o seu coração? Tem várias pessoas que dizem assim, ai Pri, eu não consigo ser sábia porque eu não tenho paciência. E por que a gente não tem paciência? Se Deus já prometeu que o fruto dele, o fruto do Espírito Santo é paciência e o Espírito Santo habita em nós. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo manifestar esse fruto, certo? Então, a gente precisa parar e pensar hoje. Olha para os seus frutos, olha para como a sua vida está hoje. Pri, tá bom, mas dá para melhorar. Pri, eu vejo que, assim, tem horas que nem parece que eu sou crente. Parece que eu sou assim, tô em outro lugar. Pri, o meu coração tá tão saturado, tá tão cheio de tralha, tão cheio de coisas que eu não consigo ver bons frutos. Então, nós precisamos escolher com sabedoria o terreno. Vamos lá, eu tô dando pra você coisas práticas, tá? Pra você dar bons frutos. Primeiro, permanecer em Jesus
através de um relacionamento profundo. Segundo, escolher com sabedoria o terreno para você plantar a sua vida. E o terreno correto é a Bíblia, certo? E aí, eu quero pensar com você no terceiro ponto, que é o quê? Pri, entendi. Tenho que ter relacionamento profundo com Jesus. Preciso plantar a minha vida na Bíblia, na palavra. Mas e aí? Como que eu vou fazer isso na prática? Como que eu vou ter um sistema de raízes profundas, tá? Na palavra de Deus. Como que eu vou aprofundar? Ó, a Cláudia colocou, tem terreno que extrai o pior de nós. Verdade. Você pode, se você quiser entender melhor, você pode trocar terreno por mesa. Qual é a mesa que você senta? Quais são as pessoas que você escuta, tá? Quais são as pessoas que você segue nas suas redes sociais? Quais são os livros que você lê? Os programas de TV ou séries que você assiste? Tudo isso, gente, são terrenos, são lugares que nós estamos alimentando o nosso coração, certo? E aí, terceira coisa que a gente precisa fazer é criar um sistema de raiz. E como que eu faço isso? Pela Bíblia. E aí eu quero dar para você 3 passos para você enraizar a sua vida na palavra de Deus. Beleza? Tudo certo até aqui? Vocês estão entendendo? Comenta aí o símbolo do foguinho para eu ter certeza que vocês estão me entendendo, que tá tudo certinho. Posso avançar? A gente já tá caminhando pro final da nossa aula, tá? Ó, coloca aí o foguinho, um amém, fala alguma coisa aí nos comentários. Vamos lá. Como que eu faço, Pri, para enraizar a minha vida na Bíblia? 3 passos práticos, certo? O primeiro passo é a leitura da Bíblia. Não tem, gente, como você ter profundidade na Bíblia se você é aquela crente caixinha de promessa. Como assim, Pri? Eu não sei se é da época de vocês, né? Mas na minha época tinha, ainda tem até hoje. Nada contra caixinha de promessa, a gente só precisa ter mais profundidade. Era uma caixinha que você abria, tirava um papelzinho e tinha um versículo. Só que qual é o problema? Só tinha coisa boa. Naquela caixinha nunca tinha nada dizendo que eu era pecadora, que eu era orgulhosa, que eu tinha que me arrepender, que eu tinha que dobrar o meu joelho, né? Naquela caixinha com certeza não ia ter os versículos de Jesus chamando os fariseus de raça de víbora, dizendo que a gente é como um sepulcro caiado, que a gente tem que se orientar, que a gente tem que organizar a nossa vida. Era uma caixinha que só tem coisa boa. Tem mulher de Deus também que faz da Bíblia um baralho. Como assim, Pri? Eu vou tentar fazer com essa minha aqui, que ela é muito grossa, né? Mas aí, tipo assim, a pessoa pega a Bíblia, aí ela levanta assim, sacode bem muito, essa aqui não dá pra fazer. Aí ela folheia assim, abre em qualquer versículo, fecha o olho, bota assim o dedo, né? E aí, lê aqui qualquer versículo, qualquer coisa. Isso, gente, não é uma leitura eficaz da Bíblia. E isso não ajuda você a ter relacionamento profundo com Deus. Ler versículos soltos não cria profundidade. Pri, como é que eu tenho que ler a Bíblia? Primeiro, ler ela toda. Parar desse negócio, parece menino novo catando verdura no prato. Mas eu não gosto de ler Levítico. Mas eu não gosto de ler tal livro. Gente, não tem isso. Eu aprendi com a minha mãe quando eu era pequena. Se tá na Bíblia, é importante. Então, a gente precisa ler a Bíblia por completo. Pri, mas eu não entendo. Vou falar igual a minha mãe falava. Você não precisa entender tudo, você precisa ler. Começar a ir lendo, começar a ir botando esses versículos pra dentro. Então, por exemplo, o Azaf, meu filho de 9 anos, ele tá fazendo o plano de leitura junto com meu marido. Pra quem não sabe, meu marido, Técio Lima, tá aqui em algum lugar da live. Ele tá lendo a Bíblia toda em 1 ano lá no canal do YouTube dele. Hoje em dia, você não precisa nem... Se você não puder, talvez você tá amamentando, não tá conseguindo, né? Tá com pouco tempo. Você bota ali o áudio da Bíblia. Hoje em dia, até o áudio você já tem pra ouvir, certo? E aí, o meu filho de 9 anos, Pri, ele entende tudo que ele tá ouvindo o pai dele ler? Não. O que ele não entende, ele vem e pergunta, certo? Então, nós precisamos ler a Bíblia toda. Ler também todos os dias, ser constante. Pri, como que eu faço para ler a Bíblia, para facilitar? Tendo um plano de leitura, tem plano anual, existe plano só do Novo Testamento. Então, você pega um plano de leitura para você ler. Pri, eu tô aqui em outubro, vou esperar chegar janeiro para eu pegar um plano de leitura e começar a ler
né? Do primeiro dia de janeiro. Não, começa hoje. Jesus pode voltar amanhã. O tempo que você tem para buscar Jesus é hoje. Então, leia a Bíblia toda, leia a Bíblia completa. Como? Plano de leitura, certo? Tendo hora e lugar fixo para você fazer isso. O seu cérebro, gente, isso aqui é uma questão de hábito. Não é uma questão do que tá aqui, né, de Bíblia, mas eu estudo muito sobre como desenvolver hábitos. E um hábito, quanto mais você repete ele no mesmo lugar e na mesma hora, mais o seu cérebro guarda aquele lugar. Então pode ser que seu horário de leitura seja junto com o seu café da manhã, depois que você mandou as crianças para a escola. Não, Pri, eu trabalho o dia todo. Meu horário de leitura da Bíblia vai ser na hora do almoço. Ai, Pri, quantos minutos eu tenho que ter? Não é uma questão de tempo. Se você tiver 15 minutos e for todo dia, é melhor do que ter meia hora uma vez na semana, certo? Então, tendo hora e lugar. E outra coisa que ajuda muito é quando você lê ou quando você estuda a Bíblia em grupo. Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas alunas que estão comigo, a gente está lendo e estudando e aprofundando o livro de Apocalipse lá na mentoria Apocalipse. Então, nós temos um grupo que a gente está lá juntas. Quando uma tem uma dificuldade, eu, Pri, tô lá para ajudar, né? Tem as outras alunas, então a gente está lá. Olha, essa semana a gente está estudando capítulo tal. Vamos lá, estamos lendo, estamos aprofundando. Quando você tem um grupo, isso ajuda você a se manter constante, certo? Então, primeiro passo, ler a Bíblia. Pri, já consigo ler a Bíblia. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Estudar a palavra de Deus. Você precisa entender, né? No começo a gente lê, não entende tudo muito bem, mas você tem que avançar. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. A boa semente da palavra de Deus precisa penetrar. Tem um autor que eu amo, tá? O nome dele é Charles Swindoll. E ele diz o seguinte, ó. A Bíblia não entrega seus tesouros à alma preguiçosa. Nós não podemos folheá-la com pressa todos os dias e presumir que a nutrição espiritual acontecerá automaticamente. Pri, o que é que ele está falando aí? Você quer alimentar a sua vida com a Bíblia, certo? Igual a mim, Pri, como eu tô sempre falando com vocês. E aí, gente, você pode ler a Bíblia de uma forma rápida. Isso vai alimentar bem o seu coração? Não, porque é como se fosse um fast food. Você tá ali, lê, mas não medita, não aprofunda, não entendeu? Você precisa ler entendendo. Então, por que que eu, Pri, tenho a minha Bíblia, uso a minha Bíblia assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Toda cheia de marcação colorida. Por que que tem esses post-its? Porque eu entendi ao longo dos anos que só ler a Bíblia sem meditar não funcionava, não alimentava o coração. Eu precisava parar, entender, meditar, olhar se aquilo ali que eu estava lendo fazia sentido. Então, por exemplo, hoje, né, no dia dessa aula, dia 18 de outubro, eu li Provérbios 10. Até compartilhei lá nos stories, né, que eu vou falar com vocês sobre o poder da língua. Por quê? É um versículo que eu já li várias e várias vezes e ficou aqui, ó, na minha cabeça, eu fiquei meditando. Então, Pri, como que eu vou fazer isso? Existem métodos, tá? Que ajudam a gente a entender. Pri, só existe um método certo? Não. Tem vários. Eu, Pri, desenvolvi o meu método próprio, né? Que começa com a parte aqui da leitura, com tudo isso aqui, né? Bonitinho, grifado. E aí eu vou avançando. Eu uso, gente, esse método em tudo que eu faço. Nas aulas aqui com vocês, nos cursos, em todo lugar, eu uso o mesmo método de leitura, certo? Então, a gente precisa estudar com propósito, estudar com profundidade e, se for possível, ter mentores que ajudam a gente a aprofundar. Então, vamos lá. Passo 1, leitura. Passo 2, estudo, pra gente entender. E o passo 3 é o quê? Aplicar o que eu vi na Bíblia. O que que acontece com muitas pessoas? A gente vai muito na teoria e você corre o risco de se tornar como um dos fariseus. Os fariseus da época de Jesus, eles conheciam a lei, né? Eles entendiam, entre aspas, o que estava ali. Mas, na hora da prática, eles eram muito falsos. Eles eram como sepulcro caiado. É quando eu sei da teoria, mas eu não aplico. E isso, gente, é o auge, né, da pessoa que é infrutífera.
Pri, como que você sabe disso? Porque eu já fui uma pessoa assim. Pra quem tá aqui pela primeira vez e não conhece a minha história, eu nasci num lar cristão e desde os 5 anos de idade eu leio a Bíblia. A minha mãe me sentava no meu birozinho de fórmica com meu abajur, né? Era um ursinho de louça, eu lembro do abajur. E eu era, gente, obrigada, disciplinada a ler a Bíblia todo dia. Então, ler a Bíblia, né? Nem era tanto um problema grande pra mim. Meus problemas eram entender e depois viver. À medida que eu fui crescendo, eu fui aprendendo a estudar, eu fui começando a entender o que a Bíblia dizia. Mas uma coisa é você saber o que deve ser feito e outra coisa é você fazer. E durante muitos e muitos anos da minha vida, eu fui uma mulher infrutífera. Uma pessoa que estava há anos da igreja, mas nada na minha vida mudava. Por quê? Eu só obedecia a parte da Bíblia que era confortável. Então, a gente não pode ficar só na teoria. Saber fazer, né? Saber o que é certo e não fazer é pecado. Tiago, lá no capítulo 1, ele explica que isso é pecado de omissão. Se você sabe o que deve ser feito e você não faz, você está pecando. Então, é na constância em obedecer que nós geramos bons frutos e frutos que permanecem. Uma outra palavra que a Bíblia dá para fruto é virtude, né? As virtudes de Cristo se manifestando em nós. E como que eu vou gerar uma virtude? Primeiro, é um trabalho em conjunto com o Espírito Santo. Mas, quanto mais eu estudo sobre virtudes, mais eu entendo que a virtude ela vem pela prática e pela repetição. Eu não tenho como ser uma mulher virtuosa, eu não tenho como ser uma mulher sábia se eu vivo no mundo da teoria. Então, Deus chamou a gente para dar fruto e fruto que permanece. E aí, à medida que a minha vida foi começando a dar frutos, Deus começou a me cobrar que eu pegasse esses frutos que a minha vida tem gerado e desse para outras pessoas comer. Por quê? Pensa comigo o seguinte, vocês já viram uma bananeira comer a própria banana? Vocês já viram uma árvore se alimentar dos próprios frutos? Ou os frutos que uma árvore gera servem para alimentar outras pessoas? Coloca aí para mim, vocês já viram? Por que eu tô falando isso? Porque durante muitos anos eu consegui ler, eu consegui entender, eu comecei a aplicar, mas eu era egoísta, eu queria comer os meus próprios frutos. Eu queria que eles ficassem só pra mim. Eu não compartilhava com outras pessoas. Então, até que um dia eu decidi ouvir o chamado de Deus, né? Me submeter a ele e entregar os meus frutos para alimentar outras pessoas, certo? Pri, por que você tá dizendo isso? Porque o meu papel aqui com você, nessa aula, né? Nas pessoas que eu acompanho lá na igreja onde eu sirvo, nos lugares onde eu sou voluntária, nos cursos avançados, o que é que eu, Pri, tô fazendo? Eu tô andando com o Espírito Santo, repetindo, né? Lendo, entendendo e aplicando, gerando fruto e entregando esse fruto para outras pessoas comerem. As primeiras pessoas que vão se beneficiar do meu fruto e do seu fruto é a sua família, o seu marido, os seus filhos. Depois você vai compartilhando com as suas amigas. Então eu, Pri, decidi ser uma árvore frutífera, mas parar de ser uma árvore egoísta, tá? E como eu falei pra vocês no começo da aula, eu tô aqui pra entregar o fruto que Deus me deu, né? Então, você que tá aqui comigo nessa aula já tá comendo do fruto. Só que eu, Pri, tenho um convite mais específico pra você. Eu entendo que não é fácil, tá? A gente ser constante, não é fácil a gente ler a Bíblia todos os dias. Não é fácil a gente entender a palavra de Deus. Eu, Pri, levei anos pra conseguir encontrar um caminho na minha cabeça que funcionasse. Eu lia a Bíblia e não entendia, e estudava versões e tinha Bíblia de estudo, mas tudo aquilo era muito confuso. Até que Deus, né, não fui eu que criei, mas Deus me deu um método de estudo da Bíblia. Então eu quero convidar você para vir comigo num desafio de 21 dias, tá? O nome do nosso desafio é 21 dias para você ler e entender a Bíblia. Pri, como é esse desafio? A gente já começa, amanhã tem alunas aqui que já estão comigo no desafio. E lá, você vai estar dentro de um grupo fechado comigo, lá no Telegram. E eu vou acompanhar você durante 21 dias seguidos. Todos os dias você vai receber um áudio meu com uma orientação, com um passo a passo. Você vai ter uma aula curta na nossa plataforma de alunas para você assistir. E vai ter uma missão para você executar, certo? Pri,
Por que você criou esse desafio? Para ajudar você a ler, entender e colocar em prática a Bíblia e para você avançar. Nesse desafio você vai aprender os passos essenciais, né, do método que eu uso para estudar a Bíblia, o básico do básico que você precisa para começar e a gente vai aplicar juntos estudando o livro de Esther, certo? Pri, como é esse estudo? São aulas que vão estar lá gravadas e você vai assistindo junto comigo, junto com a minha orientação, né? Tem um calendário lá para você seguir, beleza? Pri, eu vou explicar tudo sobre o desafio, mas eu já vi que tem gente botando aqui, eu quero, coloca assim, ó, desafio 21, tudo junto, certo? Que vai chegar o link para você aí no seu direct. Para quem que é esse desafio? Para você que quer ser uma mulher mais sábia, que quer ter a orientação da Bíblia, para você que quer entender a Bíblia. Pri, eu tô naquele estágio, já comecei a ler a Bíblia, mas eu não consigo entender, tá? Eu tento e eu inclusive paro de ler a Bíblia porque fica muito confuso, certo? Para quem não consegue ter constância na leitura, esse desafio eu quero pegar na sua mão e te ajudar, beleza? Ó, precisa ser tudo junto, do jeito que a Cláudia colocou aqui. Vou deixar fixado. Escreve tudo junto, beleza? Pri, como que vai funcionar o desafio? 21 dias, como o nome diz, certo? Num grupo fechado do Telegram, todo dia você vai ter lá um áudio. Pri, se eu perder um áudio de um dia, não tem problema. Lá no Telegram fica tudo armazenado. Você consegue acelerar o áudio, tá? Você vai ter missões diárias para você cumprir, porque a gente tem que executar. A gente tem que, como é que eu posso dizer? Colocar em prática, certo? Você vai ter missões diárias para você estudar a Bíblia de forma prática e constante. E vai ter o passo a passo, a gente vai estudar juntas o livro de Esther. Só sobre o livro de Esther, gente, se não me falha a memória, vão ser 13 dias dos nossos 21 dias. Desses são 13 ou são 12, não lembro aqui agora exato, que a gente vai passar estudando o livro de Esther, certo? O que você vai ganhar de presente além disso? Vou liberar para você, tá? 2 presentes. Primeiro, todo mundo que entrar hoje vai ganhar de presente o curso Batalha Espiritual, certo? Pri, o que tem lá nesse curso? Tem o estudo de um livro de C.S. Lewis e o estudo de Efésios 6. Esse bônus é para você, depois que terminar os 21 dias de desafio, você ter mais coisas para você continuar o seu estudo da Bíblia, beleza? E, importante, presta atenção. As 10 primeiras alunas que entrarem hoje, dia 18 de outubro, que é o dia que eu estou fazendo essa aula, vão ganhar de presente o acesso à minha mentoria Apocalipse. Pri, como essa mentoria é uma mentoria, tá? Onde a gente tem encontro semanal, ao vivo, que nós estamos mergulhando, estudando no livro de Apocalipse. Então, você vai ter um acompanhamento duplo comigo. Você vai fazendo o desafio e vai ter acesso à mentoria. Só que importante, esse presente eu não consigo dar para todo mundo, claro. Decidi honrar as 10 primeiras. Pri, qual o valor do investimento, certo? Esse desafio, gente, ele deveria ser R$ 127, só ele, sem os presentes que eu tô liberando para vocês. Só que como é a nossa primeira turma do desafio 21 dias, tá? Você vai pagar apenas R$ 49,90. É menos de R$ 3 por dia, certo? Pri, como que eu faço para me cadastrar, entrar no desafio, ser rápida e ser uma das 10 primeiras que vai ganhar a mentoria Apocalipse? Você faz igual a Cláudia, comenta aqui, ó, desafio 21, tudo junto, sem dar espaço, que vai chegar o link para você, beleza? Seja rápida para você conseguir garantir, tá? O seu presente, você ser uma das 10 primeiras. Pri, uma dúvida que sempre aparece. Como eu vou saber se eu estou entre as 10 primeiras? Eu tô sempre colocando a lista lá dentro do grupo do Telegram, do desafio. E também, né, por exemplo, a gente tá fazendo essa ação hoje, dia 18 de outubro. Hoje, a partir das 14 horas, já sai a lista das 10 alunas de hoje que ganharam, certo? Pri, eu vi que alguém perguntou assim, eu só posso participar do desafio se eu tiver Telegram? Sim, você precisa ter o Telegram, porque é lá que todo desafio vai acontecer, para você poder entrar no grupo das alunas, receber os áudios. É lá também no Telegram que eu vou compartilhar materiais extras. Então, por exemplo, hoje eu falei aqui de você ler a Bíblia com plano de leitura. As alunas do desafio já tem umas coisas, uns materiais
que eu vou colocar lá pra vocês, que nem estão inclusos aqui no desafio, mas que por causa dessa aula eu já lembrei e já vou colocar lá pra vocês, certo? Vocês têm mais alguma dúvida sobre o desafio ou sobre a aula de hoje? Coloquem aqui pra mim, tá? Eu vi que teve gente que perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim, vai ficar salva. Sai durante a tarde no meu canal do YouTube, beleza? Eu coloco sempre o link nos grupos de WhatsApp e nos meus stories. Vamos fazer o print da aula de hoje, tá? E aí, você me fala, vocês me dão ok, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que já eu puxo pra responder, tá bom? Deixa eu só responder aqui uma coisa. Luzia Helena, fala comigo no direct, meu bem, pra ver como é que eu consigo te ajudar, tá bom? Vamos fazer o nosso print. Printou? Compartilha nos seus stories. Fala pra mim o que você achou da aula de hoje, tá bom? Gente, a aula de hoje abençoou vocês? Ajudou vocês de alguma forma? Tá? Coloca aí pra mim de 0 a 10. De 0 a 10, o que vocês acharam? Já sou aluna, ou coisa boa. Ai, não dá pra eu ver teu nome, só tem aqui um negócio de drinks. Desterro, meu bem, se você estiver precisando de ajuda sobre o que você falou aqui, fala comigo no direct que eu tento te ajudar, tá bom? Ó, show! Então, se essa aula te abençoou, eu quero pedir um favor pra você. Assim que sair o replay, compartilha com suas amigas, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só, tá? Eu espero que você saia daqui dessa aula entendendo como ser uma mulher frutífera. Se você ficou com alguma dúvida sobre o desafio 21 dias, tá bom? Fala comigo no direct. Pri, fiquei com dúvida de outros assuntos, outras coisas. Tem sempre caixinha aberta nos stories, tá bom? Coloca a sua dúvida nos stories. Pri, cheguei no final da aula, a gente vai liberar, tá? O replay, tá bom? Então, ó, Carol, meu amor, um beijo, seja bem-vinda. Deus te abençoe. E é isso, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente tem um novo encontro aqui, na quarta-feira, tá bom? Às 10h07 da manhã. Um beijo bem grande, Deus abençoe seu coração, Deus faça de você uma mulher cada vez mais frutífera, mais abundante e que nós sejamos árvores que têm raízes profundas, que dão muitos frutos e que os nossos frutos alimentem muitas outras pessoas em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe vocês.